Pai, sempre que abrimos nossas Bíblias, nós precisamos que Tu, Senhor Pai, abras nossos corações, porque não há um caminho, Senhor Pai, automático entre a compreensão, Senhor Pai, racional daquilo que a Tua Palavra diz e a contemplação espiritual, Senhor Pai, dessas verdades que nos mostram a Tua beleza na face de Cristo. Portanto, Senhor Pai, nós não precisamos só que Tu tenhas aberto os nossos olhos no início, mas como, Senhor Pai, é na vida, Tu mantenha nossos olhos funcionando continuamente. Mas não somente, Senhor Pai, mantenha os nossos olhos, Senhor Pai, mas mantenha a luz chegando abundantemente neles, para que, Senhor Pai, ó Deus, a retina da nossa alma fique com a imagem expressa do Teu Filho, que é a única maneira de nós sermos transformados, Senhor Pai, de todas as formas, contemplando aquela beleza no caráter do Teu Filho, em como Ele é, ó Deus, enquanto somos moldados pelas Tuas mãos soberanas, pelo poder do Teu Espírito. Faça isso, Senhor Pai, por amor a Cristo, pelo poder do Teu Espírito, ó Deus, e pela necessidade, Senhor Deus, e anseio supremo da Tua igreja. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Não há nada mais inconsistente do que alguém não viver uma vida espiritual como somos chamados para viver, porque supostamente nós queremos fazer algo, ou ter determinado ministério, ou Deus nos usar de determinada maneira. Isso é inconsistente com a verdade bíblica, e é inconsistente com a transformação que Deus fez em nossos corações. Nós não temos anseios de como vamos fazer ou servir a Deus, não temos ambições pessoais, nós temos uma contemplação, e isso é imenso. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 5, diz assim: pela fé Enoque foi tirado desta vida, de modo que não experimentou a morte, não pôde ser encontrado mais, porque Deus o tinha levado embora. Bom isso, né? Deus o tinha levado embora, pois antes de ser levado, foi recomendado como alguém que agradou a Deus. Em outra versão diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Se nós somos estudantes diligentes da Bíblia e do capítulo, desse capítulo, eu estava lendo uma série de sermões no capítulo 11 de Hebreus, de Thomas Menton, que é um puritano. Ele pregou 160 sermões nesse capítulo, não é? Mais de 1000 páginas aqui em Hebreus 11, só em Hebreus 11. Então, se nós somos estudantes, talvez não tanto, né, como Thomas Menton, da Bíblia e desse capítulo de Hebreus, você vai notar pela primeira vez algo diferente do que acontece aqui. Primeiro, há coisas que aparecem nessa lista que são muito surpreendentes para nós quando nós pensamos em heróis da fé, não é? E às vezes nós temos ideia de heroísmo vindo de lugares estranhos, não é? Como Hollywood. Por exemplo, começa dizendo que pela fé Abel ofereceu um sacrifício a Deus. O que é o sacrifício antes da era da igreja? Era um culto. Pela fé ele ofereceu um culto verdadeiro a Deus, e isso foi colocado aqui como algo, como um ato extraordinário que a fé opera no homem. Então você vê, tem pessoas que dizem: eu só vou cultuar a Deus e pregar o evangelho às pessoas, só isso é a minha vida. Isso é incrível. A palavra de Deus está dizendo que Abel está aqui como um herói da fé só porque ele prestou um culto verdadeiro a Deus. E no mundo caído, prestar um culto verdadeiro a Deus envolve uma coisa imensa, envolve a morte do Filho de Deus, a obra soberana do Espírito Santo, envolve um novo coração, envolve uma nova mente. É algo tão imenso que a primeira pessoa da lista é só isso que ele fez. O que Abel fez? Porque ele está na lista.
Você acha que viver para Deus é fazer coisas incríveis? Abel cultuou a Deus verdadeiramente. E isso coloca o nome dele aqui na galeria dos heróis da fé. Você cultuou Deus verdadeiramente esta noite? Você cultua a Deus verdadeiramente? Você anseia cultuar a Deus? Anseia fazer o nome de Jesus conhecido? Então você não precisa mais de ministério nenhum, isso é maravilhoso. Abel não fez mais do que isso, cultuar a Deus verdadeiramente, não é? Mas se você conhece isso, logo depois de Abel vem Enoque. Pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Moisés, e cada um dos estudos de casos e cada ensino que flui profundo, como eu disse, o puritano de cada verso pregou vários sermões. Cada um dos estudos de casos começa pela fé, e em todos os casos, não importa aonde ela leva, a um culto verdadeiro, como em Abel. A fé está ligada a algo ativo, não é? Pela fé, Abel ofereceu, não é? Pela fé, Noé construiu. Pela fé, Abraão saiu da sua casa, saiu da sua parentela. Você vê que é algo assim ativo. Obedeceu, não é? Obedeceu, construiu, saiu. Mas em Enoque não é assim. Não é? É ainda mais dissipador da ideia de que viver para a honra de Deus no mundo é fazer simplesmente algo que os homens acham que é grande, ou que eu ache. Porque no caso dele é um verbo passivo. Pela fé, Enoque foi levado por Deus. É isso que aconteceu. Pela fé, ele foi levado por Deus. Ele não fez algo aqui. Aqui está dizendo que pela fé aconteceu algo na vida dele. Pela fé, Enoque foi levado por Deus. Em outras palavras, esse versículo não nos diz o que Enoque fez pela fé, que levou Deus a levá-lo, que levou Deus a tomá-lo. Ele fez algo pela fé, mas não nos foi dito o que foi feito pela fé por ele. E foi por causa dessa coisa que ele fez pela fé que Deus o tomou para si. Enoque é um personagem muito misterioso, porque nós sabemos muito pouco sobre ele. Há apenas 3 versículos sobre ele em todo o Antigo Testamento, e isso faz nós nos perguntarmos: por que o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, quando foi pensar assim, eu vou escrever uma galeria de heróis da fé? Porque o escritor de Hebreus escolheu um cara como um dos pilares do que a fé faz, um dos grandes casos de estudo da fé, para você compreender o que é a verdadeira fé. Porque ele escolheu Enoque, que só tem 3 versos sobre ele no Velho Testamento. Deixe-me dizer porque em Gênesis 5, 21 e 24, apenas 3 versículos, você vê que diz: Enoque andou com Deus. O livro de Hebreus não diz o que Enoque tinha feito, só diz que pela fé Enoque foi tomado por Deus, foi levado por Deus. Agora, quando a gente volta lá para aquele pouquinho que foi falar sobre a vida dele, diz o que ele fez pela fé. Pela fé, ele não mudou o mundo dele. Pela fé, ele não fez uma revolução social. Pela fé, o mundo dele não abandonou a violência. Pela fé, o mundo dele todo não foi evangelizado. Pela fé, Enoque andou com Deus. Diz que Enoque era o pai de Matusalém, daquele cara que viveu 969 anos. Não é? E depois que ele se tornou o pai de Matusalém, Enoque andou com Deus. E Deus então o tomou para si. Deus o levou para o céu sem que ele provasse a morte, porque ele andava com Deus. É por isso que o autor de Hebreus colocou: andar com Deus é uma das maiores coisas que a fé faz. Se alguém andasse com Deus, em vez de esperar que Deus fizesse coisas grandiosas sobre si, andar de verdade com Deus é grandioso demais.
para homens nascidos como filhos da ira. Nós ficamos pensando, como Enoque andou com Deus? Você pode achar que andar com Deus não é algo grande o suficiente para o autor de Hebreus pensar, o que eu vou colocar aqui nessa lista? Primeiro eu vou colocar um cara que cultuava a Deus verdadeiramente. E o que mais ele fez? Não fez mais nada, mataram ele. Mas pela fé, a vida dele manifestou a glória de Deus, porque o culto dele era verdadeiro. Ele acreditava realmente nas promessas de Deus e se deleitava nelas, mesmo Enoque não conhecendo quase nada. Enoque não, Abel, perto de nós. Ele não conhecia quase nada, era algo muito obscuro sobre um sacrifício, algo que Deus ia prover, alguém que ia esmagar a cabeça da serpente. Não é como nós, que podemos dizer como Paulo, eu não vou me gloriar em mais nada a não ser na cruz de Cristo. Então, a segunda pessoa diz que Enoque, ele andou com Deus. O que nós temos, se você apenas colocar Gênesis 5 e Hebreus 11 juntos, não há muito que sabemos, mas isso é tudo o que sabemos, o que precisamos saber sobre Enoque. Quem dera, isso fosse tudo que as pessoas soubessem sobre você. Às vezes você fica achando que o seu ânimo viria de algum tipo de ministério, de algum tipo de coisa que você fizesse para Deus, mas quem dera você pudesse ser conhecido no fim como alguém que andou com Deus. Pela fé, Enoque andou com Deus. Isso foi o que ele fez. Não parece especial para a maior parte das pessoas. E foi tão especial que, embora quase não se diga nada sobre Enoque no Antigo Testamento, o escritor de Hebreus se apega a ele como um dos grandes e impressionantes casos de toda a história da vida da fé e do que a fé pode fazer, esse dom de Deus aos seus eleitos. Então, muitos querem medir as suas vidas por coisas que fizeram, que na verdade aponta para ele, não é? Mas não assim, apontando tão somente para Deus. O que Enoque fez? O que Enoque fez de tão impressionante? Ele andou com Deus. O que há de tão especial em andar com Deus? Algumas pessoas podem dizer. Aqui está a resposta. Se você olhar para a palavra andar, você verá a primeira vez que a palavra andar aparece na Bíblia, em Gênesis 3, verso 8. E lá lemos que logo depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, a Bíblia diz assim para nós: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava, que andava no jardim pela viração do dia, ao anoitecer. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui está o jardim do Éden, não é? O lugar perfeito. Adão e Eva tinham acabado de pecar, acabado de desobedecer a Deus. Eles ouviram o som do Senhor Deus andando no jardim. É a primeira vez que andar aparece na Bíblia. Então eles sentiram muito medo. Eles não se pareciam com Enoque aqui, e se esconderam do rosto, da face de Deus entre as árvores. Esse é o impulso do início ao fim da história da humanidade. O que a Bíblia diz lá em Apocalipse que vai acontecer naquele grande dia? As pessoas vão pedir que as montanhas caiam sobre elas para escondê-las da face do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. Agora você sabe o que aprendemos com esse verso? Algo incrível. Aprendemos que no início dos tempos, no mundo original, Deus fazia caminhadas conosco todas as noites, todos os dias quando a noite estava chegando, na viração do dia para a noite, no crepúsculo, literalmente no hebraico, na brisa do dia. É nos dito que nós costumávamos dar um passeio com Deus todas as noites. Agora, pega a essência disso, por favor, e guarde-a com você. Esse é o Deus. Isso é incrível. Esse é o Criador do universo, de cada átomo do universo. Esse é o Deus que com sua mente determina não só cada estrela em seu lugar, em todas as galáxias, e as nomeia pelos seus nomes. Esse é o Deus que tudo que existe
um dia esteve apenas na sua mente, até ele falar e tudo existir, de um querubim a mim. Agora, pensem na imensidão de tudo que Deus cria, para mostrar a imensidão de tudo que Ele é, da sua glória. A Terra se encontra a 147 milhões de quilômetros do Sol, em seu afélio, não é? E por volta de 152 milhões de quilômetros na maior distância. E se você pegasse essa distância enorme de 149, que é a média, né, 6 milhões de quilômetros de distância da Terra para o céu, e transformasse essa distância numa folha de papel, 149 milhões de quilômetros, numa folha de papel ofício, e você colocasse uma sobre a outra, então o diâmetro da Via Láctea seria uma pilha de 500 quilômetros de altura. O diâmetro da Via Láctea é impressionante, mas nós temos bilhões de coisas assim. Então pense, um Deus que criou tudo isso, não com grande esforço, mas pela palavra do seu poder, e que agora por essa mesma palavra mantém todas as coisas juntas e funcionando, todas as tardes, não é bem a tarde, na hora que a tarde está acabando, ele caminhava com Adão. Vamos dar um passeio, vamos andar juntos. Eu quero ouvir o que está em seu coração, o que você aprendeu no Éden hoje, o que você aprendeu na criação, o que você aprendeu em oração, caminhando com Deus, e ainda assim nos é mostrado que os seres humanos desobedeceram esse Deus, e eles não poderiam então estar mais em intimidade com o infinito, santo, perfeito Deus. E você sabe um pouco sobre isso, todo mundo sabe, não é? Quando você sabe que tem ofendido alguém, nós sabemos porque Adão não podia caminhar com Deus naquele dia. Quando você sabe que você ofendeu alguém, que você foi desleal, que você falou coisas que não são verdade, se você estiver andando no supermercado e ver a pessoa, o que acontece? O que é comum as pessoas fazerem? Elas vão para outro corredor, elas não querem dar de cara com aquela pessoa, não querem, não é? Você espera que aquela pessoa não te veja e que você possa sair, possa passar. Você não se sente bem. Quando você lê o livro de Gênesis, vemos que a partir de Gênesis 3, nós já não podíamos nos sentir bem na presença de Deus, que dirá caminhar com Ele. Nós fomos afastados de Deus, nós fomos alienados de Deus. Paulo diz, sem Deus no mundo. Se você ler apenas Gênesis 13, 4, seu coração simplesmente afunda, porque no minuto em que não conseguimos mais andar com Deus, nós não conseguimos mais andar com ninguém. Nós nos tornamos pessoas solitárias, com os horrores do pecado dos nossos corações. Não queremos que as pessoas vejam o que está nos nossos corações. Se nós não podemos andar com Deus, nós não podemos andar com ninguém. Se não podemos ter paz com Ele, não podemos ter paz com ninguém, a não ser que escondamos. Nós não nos escondemos só de Deus agora. O homem se esconde de todo mundo. E não conseguimos andar com mais ninguém de verdade se não andamos com Deus. No minuto em que fomos afastados de Deus, ficamos afastados de tudo mais, não só das outras pessoas, não é? Há uma alienação psicológica em nós. Nós somos desarraigados, nós somos vagabundos. Nós estamos cheios de medos e ansiedades. Nós sentimos que nada é por nós. Nós sentimos que a natureza não está do nosso lado. Nós sentimos que o nosso corpo não está do nosso lado. Nós nos sentimos ameaçados. Nosso corpo está indo numa direção que nós não queríamos.
Você vê o estranhamento da criação. Nós estamos em guerra com a natureza e agora estamos em guerra entre nós, e você nos vê sujeitos a doenças. Os vírus não estão a nosso favor, a terra não está a nosso favor, a intempérie não está a nosso favor, nada está a nosso favor. Nós estamos separados de tudo. Você vê imediatamente em Gênesis 4 o assassinato, a violência. Nós estamos separados uns dos outros. Nem sempre as coisas acabam assim, mas os motivos são os mesmos. Você vê, a primeiro ódio foi por uma coisa que parecia espiritual. O culto dele vai ser... Deus deu a ele aquela posição no reino, não vai dar para mim, não é? Se você não anda com Deus, você não vai andar com mais ninguém. Então, você precisa manipular para que as pessoas conheçam só o que você quer. Você não pode fazer isso com Deus, e o que torna a ideia de um Deus que sabe tudo desagradável e não agradável para o pecador. Você está completamente sozinho. Você não vai nem mesmo ser capaz de andar com o seu próprio eu. Você não é capaz. Não é capaz de andar com o seu, você tem que racionalizar. Não, isso aqui não é ódio. Não é ódio. Você não é capaz de olhar firmemente nem para o seu próprio eu. Não, isso aqui não é inveja. Isso aqui, o problema é o seguinte: isso aqui não é um temperamento ruim. Não. É que essa pessoa aí, é que ela faz isso, faz aquilo outro. A igreja não me ajuda, o mundo não me ajuda, as pessoas não me ajudam, o Brasil não me ajuda. O problema é todo mundo. Nós não podemos mais olhar para nós mesmos. Nós não podemos andar nem com o nosso verdadeiro eu. Nós temos que inventar um falso. Por isso nós gostamos do humanismo secular nos dizendo mentiras sobre a nossa alma. Mas como essas mentiras não nos convencem, nós somos infelizes. E quanto mais sofremos o consolo do humanismo secular, mais desesperados ficamos, porque sabemos que é mentira. Nós não caminhamos mais com Deus, então nós somos totalmente solitários. Mas de repente em Gênesis 5 vem, e qualquer leitor objetivo, lendo Gênesis, ainda que não tivesse lido nenhuma outra parte da Bíblia, se você está apenas lendo e você começa do início e chega a Gênesis, aparece esse tal de Enoque. De repente você está absolutamente assustado, porque a Bíblia diz: Enoque andou com Deus, e isso não acontecia, não é? Isso era comum no Éden perfeito, de homens não tocados pelo pecado. E Enoque andou com Deus, e ele não era mais, porque Deus o tomou para si. A grande coisa que a fé faz. As pessoas estão esperando serem alguma coisa, mas isso é falta de fé, não é fé. A fé não está buscando ser grande, a fé está buscando Deus. É isso que o dom da fé faz em nós. De repente você diz: o que? Alguém ainda pode andar com Deus apesar de tudo? Ainda é possível? Ainda é possível alguém no mundo que está alienado um dos outros, um homem de si mesmo, há uma alienação psicológica? Ainda assim é possível ter esse distanciamento tão completamente curado, esse distanciamento de Deus tão completamente curado, que Deus realmente toma, ele recebe a vida eterna, e ele é acolhido no seio do Pai, e ele nem passa pela morte. Enoque andou com Deus no frio do dia, não na viração do dia no jardim do Éden. Ele andou com Deus no mundo inteiro totalmente ímpio, onde ele não tinha nenhum ajuntamento como esse, de pessoas voltadas para Deus. Ele andou com Deus no deserto, ele andou com Deus no meio do inverno, não no jardim do Éden. Como isso é possível? Essa é a questão, e você sabe qual é a resposta do livro de Hebreus, do versículo que nós acabamos de ler? Pela fé. Pela fé. Esse é o propósito da fé. O propósito da fé é você andar com Deus. Se você vai construir arca, ou só vai ter um filho como Abraão,
ou se você só vai cultuar verdadeiramente a Deus e morrer como Abel, isso é totalmente irrelevante. Totalmente irrelevante. Esse é o propósito, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. Você pode fazer isso também, não é? Agora, andar com Deus é tão fundamental para tudo o que a Bíblia nos diz sobre o que significa ser cristão, que se você não anda com Deus, nada mais na Bíblia é verdade sobre você. Portanto, é fútil se preocupar com outras coisas. A preocupação central na nossa vida devia ser: eu ando com Deus nesse mundo ímpio, não no Éden. Não adianta dizer quão defeituoso é o mundo, quão defeituosos são as pessoas, quão ruim é a sociedade. A questão não é essa. Não é? A sociedade, o mundo de Enoque eram horríveis. A questão não é essa. Eu ando com Deus. Ser cristão, cristianismo não é uma crença geral em Deus, que de tal maneira é geral que eu posso trabalhar sem ela. Eu posso viver várias partes da minha vida sem ela. Não se trata apenas de ser uma pessoa geralmente moral, não é? É sobre andar com Deus. Por isso que não existe nenhuma separação, como hoje é tão comum num cristianismo diluído da nossa cultura, que a pessoa diz: não, eu sou professor, mas quando eu estou na escola, eu sou totalmente, eu deixo o evangelho em outro lugar. Como cristão, como cidadão, como professor, aí eu não sou cristão. Eu não ajo, eu não reflito isso. Eu sou igual a todo mundo. Essa pessoa está dizendo: eu não ando com Deus, não ando. Caminhar com Deus, portanto, tem um objetivo e um aspecto subjetivo. Um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. Em outras palavras, nós andamos em paz com Deus e andamos na presença de Deus. O objetivo, o aspecto objetivo é: nós temos paz com Deus. E o subjetivo, nós temos a presença de Deus. E caminhar com Deus é andar em paz com Deus e na presença de Deus, em todo lugar. Exercendo qualquer profissão. Eu não deixo Deus em algum lugar. Eu ando com Ele, ou seja, eu tenho paz com Ele e eu caminho com Ele. Então me permitam dar uma olhada nessas duas coisas, no tempo que nós temos. Paz com Deus, paz com Deus. Quando nos diz que Enoque andou com Deus, quando nos diz que podemos andar com Deus, está dizendo que significa que é possível ser um homem reconciliado com Deus. A palavra semítica para andar, você vai ver sendo usada várias vezes na Bíblia, significa muito mais do que andar fisicamente, né? Significa parceria, significa que as hostilidades acabaram, significa que não há discordância. Deus pergunta assim em Amós: andarão, pois, dois juntos, se não há concordância entre eles? Tampouco eu posso estar com vocês, caminhar com vocês. Alguns anos atrás, eu estava lendo um livro sobre a história de lutas trabalhistas, greves lá na Inglaterra, né, no século XIX, e uma coisa que estava no livro que eu achei interessante, que dizia assim: os trabalhadores de fábricas, de minas de carvão, eles usavam uma expressão assim: esses gerentes aqui, eles andam conosco, esses aqui não andam conosco. Eles não estavam querendo dizer andando para casa, andando, não é? Você vê que eles estão usando exatamente a palavra, quando eu estava lendo, como a Bíblia usa, a concordância, não há hostilidade, estamos indo na mesma direção, com o mesmo coração. E a palavra andar significa não mais adversários, não mais hostis, reconciliados, em paz. Quando Gênesis 5 nos diz que Enoque andou com Deus, ele está dizendo algo incrível. Por isso que o autor de Hebreus, quando foi falar o que é a fé,
Quão grande a fé, ele colocou isso. Se você me perguntar assim, o que Enoque fez? O que Enoque fez pelo mundo? Quais foram as revoluções? Qual era o ministério de Enoque? Enoque andou com Deus. Somos reconciliados com Deus agora porque precisamos de paz com Deus. E como essa paz vem pela fé. Paulo diz assim em Romanos 3, 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E em Romanos 5, 1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, por que nós precisamos disso? Por que precisamos de paz com Deus? E por que a justificação provê isso? E por que alguém que realmente diz que é justificado, já que nós se tornou comum pessoas que vivem vidas totalmente mundanas e desprovidas de transformação, falarem que elas foram justificadas? Porque, ou seja, elas estão falando que estão totalmente pacificadas com Deus, que as hostilidades acabaram, no entanto, tudo que elas gostam de fazer é o que Deus odeia, o que é inconcebível, não é? Apenas o fato de que Enoque andou com Deus significa que ele é um dos grandes heróis da fé agora, para estar nas páginas da Bíblia, em Hebreus. Andar com Deus é uma coisa incrivelmente importante, porque todos nós nascemos em guerra com Ele. Tudo que não havia entre nós e Deus era paz. Então deixe-me dizer como a guerra começou, e você vai poder ver se a guerra ainda existe, ainda está ou não na sua vida. De certa forma, há uma guerra acontecendo, e você não vai entender o caminhar com Deus até que entender que guerra é essa que está acontecendo, já que você não vai achar a maioria dos homens dizendo que está em guerra com Deus. Na verdade, você nunca será capaz de andar com Deus a menos que você admita que há uma guerra acontecendo. Bem, como a guerra começou? Quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, numa das coisas que Deus lhes disse, Deus deve ter dito a eles milhares de coisas, não é? Mas Ele também disse, não coma do fruto daquela árvore, e eles desobedeceram. Quando desobedeceram a uma da direção de Deus, que Deus deu para eles, algo muito mais fundamental e profundo aconteceu do que desobedecer uma regra de Deus, do que a violação de uma regra entre tantas. Aqui está o que é importante nós sabemos. Se alguém me diz para fazer 10 coisas, há realmente duas coisas acontecendo quando isso acontece. Quando eles dizem, ou ela diz para você fazer essas 10 coisas, primeiro de tudo, você tem que decidir o teu relacionamento com as regras, não é? Mas você também tem que decidir o seu relacionamento com a pessoa que estabeleceu aquilo. Você poderia fazer essas 10 coisas porque a pessoa que ele diz, né, e estritamente por causa dessa pessoa, e você pode fazer isso por causa daquela pessoa, ou você pode fazer isso porque aquelas 10 coisas fazem sentido para você. Mesmo que ambos os cenários que a gente mencione possam se parecer, eles são totalmente diferentes, porque por baixo eles são opostos na sua motivação. Porque você assume um relacionamento diferente para com a pessoa, dependendo de como isso é feito. No primeiro caso, se você fizer essas 10 coisas, porque a pessoa disse, você criou um relacionamento com ela. Você deixa claro qual é o seu relacionamento com ela. Você é um servo e ela é um mestre. Essa pessoa tem o direito de decidir o que deve ser. Mas se você fizer essas 10 coisas porque você acha que aquilo faz sentido, você é o mestre e aquela pessoa te dá conselhos. O seu relacionamento com ela é totalmente diferente, porque ela te dá conselhos para você julgar se aquilo é bom ou não. Ela não é seu mestre, não é o seu Senhor. O relacionamento é totalmente mudado.
Do lado de fora, as duas abordagens diferentes parecem muito iguais, porque eu estou recebendo determinadas direções e estou obedecendo aquelas direções. Por baixo, tudo é fundamentalmente diferente. Então elas são baseadas em duas definições diferentes de relacionamento com aquela pessoa. Ela é o Senhor e eu sou um servo. E eu farei aquilo porque ela disse. Ou eu sou Senhor e tenho conselheiros. Eles me dão conselhos e eu obedeço se eu achar que aquilo faz sentido ou é bom para mim. Na quinta-feira nós estávamos vendo Aitofel, um homem extremamente sábio, deu um conselho a Absalão, o conselho era ótimo, mas Absalão não via Aitofel, e se ele tivesse feito o que Aitofel falou, Deus mesmo disse que Davi teria sido derrotado. Mas o problema é que Absalão não via Aitofel como seu rei, Absalão via ele como rei. Então, por melhor que fosse o que Aitofel falou, Absalão se colocou no direito, como rei, de decidir se o conselho de Aitofel era bom ou não, se ele ia ou não fazer o que Aitofel disse. Nós sabemos que Absalão não fez o que Aitofel disse, e nós sabemos que ele morreu por causa disso. Mas você vê, ele tinha um homem extremamente sábio, mas ele era o rei. Aitofel podia dar o conselho mais sábio do mundo naquela situação, e deu, tanto é que Deus impediu Absalão de seguir o conselho de Aitofel. Mas você vê a posição como é diferente. Havia um relacionamento entre Absalão e Aitofel, mas o relacionamento deles era que Absalão era o rei, e Aitofel era inteligente, e ele podia usar essa inteligência se fizesse sentido para ele e lhe fosse conveniente. Ele era o Senhor, ele era o rei. A questão não era se Aitofel era brilhante, a questão é que cada coisa que Aitofel dissesse, Absalão como rei decidiria se faria ou não faria. Então, quando Adão e Eva decidiram apenas desobedecer uma regra, eles não apenas desobedeceram uma regra, houve um cataclismo. Toda a posição deles mudou, tudo mudou. O que eles estavam fazendo era que eles estavam dizendo: eu posso aceitar teu conselho ou não, Deus, mas eu sou o Senhor, eu vou verificar se o que tu diz é bom ou ruim para mim, mas eu sou o capitão da minha alma, o mestre da minha vida, e eu vou abraçar a ti como um conselheiro, mas não como um rei, como um professor. No momento em que eles tomaram essa decisão, eles podiam obedecer 999 coisas. O que eles disseram foi: até quando nós obedecemos, nós desobedecemos. A maioria das pessoas, até quando elas obedecem a Deus, elas estão desobedecendo, porque a obediência delas é dizer para Deus assim: eu estou fazendo isso porque eu achei bom, porque eu achei conveniente. Essa área da minha vida eu vou obedecer porque eu acho bom, nessa área aqui eu não quero. Fale comigo sobre isso, 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 deixa dinheiro de fora. Fale sobre isso, deixa o sexo de fora. Eu decido o que é bom para mim. Essas pessoas, até quando elas estão obedecendo numa noite como essa, até quando elas fizeram coisas que parecem obediência, elas estão obedecendo a Deus, porque elas estão dizendo: só estou fazendo isso porque eu acho que é bom, porque eu acho que é conveniente, porque para mim hoje isso é conveniente, se amanhã não for, eu não farei. Portanto, a maior parte das obediências são desobediências. E eles disseram: eu quero o domínio, eu quero a realeza. Todo mundo sabe que quando dois partidos reivindicam o trono, nós temos o quê? Houve a guerra de 100 anos na Europa, porque o pai deu o trono para um filho e os outros filhos não concordaram. E entraram em guerra os príncipes. E a guerra durou 100 anos. Quando duas pessoas querem o trono, você tem uma guerra. Quando duas pessoas querem estar
na mesma posição, você tem uma guerra. Quando duas partes reivindicam o mesmo lugar, há uma guerra. Quando a Alemanha disse que parte da Polônia era dela e parte da Tchecoslováquia era dela, houve uma guerra. Houve a Segunda Guerra Mundial. E nós, por exemplo, quando os magos chegaram para Herodes, disseram assim: nós viemos aqui trazer presentes, porque nós vimos a estrela do rei dos judeus. O que imediatamente aconteceu no coração de Herodes? Eu tenho que matar ele, porque eu sou o rei dos judeus. Pode ter dois reis, tem que matar. Então não só isso aconteceu com Adão e Eva, mas olhe para os 10 mandamentos. Cada vez que eu e você somos desonestos, cada vez que você e eu somos impuros, egoístas, cada vez que nós desobedecemos esses mandamentos em qualquer consideração, nós estamos arrogando para nós mesmos o direito de decidir o que, como obedecer. Mesmo quando você obedece, como você arrogou para si o direito de decidir, o trono, você está desobedecendo. Você vê, essas coisas não são apenas violações. Cada pecado é uma tentativa de golpe. Cada pecado é dizer: eu estou no trono, eu quero o seu trono, o meu objetivo é o seu lugar. Todo pecado, então, é um ato de sedição. Toda vez que você usa o seu corpo, a sua mente, a sua língua, de forma que lhe agrada, em vez de agradar a Deus, você está cometendo traição. Tu está dizendo: eu sou o rei. Você me deu conselho sobre a minha boca. Quando eu for achar conveniente, eu vou ouvir, mas quando eu não acho conveniente, eu não ouço. Porque você é meu conselheiro. Eu sou rei. Eu quero trono. Isso não é diferente do que Satanás fez, nem diferente do que Adão fez. Você está agredindo a posição de Deus. Você está reivindicando o domínio. Você pode cantar um culto: teu é o domínio, o reino, pelos séculos dos séculos. Mas cada vez que você acha que a sua língua pode ser usada como você quer, você está dizendo: você não é o rei, você não tem domínio, você não reina, eu reino. Você está reivindicando o mesmo território que ele disse: é meu. Tudo foi feito para mim, por mim e para mim. Você está dizendo: não, isso aqui é para mim. Você está reivindicando o mesmo território. E isso resulta no quê? Em guerra. Todo homem está em guerra com Deus, como ele nasce no mundo. Você vê isso? Eu diria, na minha compreensão da história, olhando para a maioria das guerras, como as guerras funcionam. As guerras sempre têm duas partes. Um lado está guerreando injustamente e usando a força injustamente, e um lado usando a força justamente. É óbvio que no mundo de homens caídos, mesmo quem está usando injustamente, o lado que é justo, não há uma perfeição aqui, não é? Mas um dos lados é o agressor, e um lado simplesmente está de pé pelo que é certo. A Alemanha reivindica que quer um pedaço da Polônia. A Polônia vai ficar de pé dizendo que não. Agora, você sabe o que é interessante? O agressor sempre tem que usar propaganda para convencer internamente que aquilo é seu, e aquilo é seu por direito. Você pode ver como os nazistas falaram a si mesmos sobre sua guerra contra a Polônia, contra a Tchecoslováquia. Eles iam lá, fizeram uma propaganda, começaram a contar lá no passado, como aqueles foram explorados, como há séculos atrás, aquelas terras passaram para lá e passaram para cá, e que eles tinham algum direito. Você precisa disso. Você precisa se convencer de que o que você está fazendo não é usurpar. Não é? Essa semana eu vi uma coisa engraçada, estava lendo na internet, eu vi um político do PT dizendo que não, que as terras lá, mais terras tinha que ser dado para os índios lá, mas esse cara mora em São Paulo, não é?
E é óbvio que ele está falando nas terras lá em outro lugar. E alguém respondeu assim: mas as Avenida Paulista também era dos índios há 30 anos atrás. Quer dizer que a minha fazenda, você está dizendo que, apesar dela ser a minha fazenda, da minha família, comprada, não é minha porque os índios estavam aqui, mas os índios estavam em São Paulo, você sabia? Eles estavam no Rio de Janeiro. Aí onde você mora, então, essa casa não é mais sua. Sabe essa avenida aí? Não é mais sua não, isso é dos índios. Tudo. O seu argumento é ridículo. Nenhuma casa no Brasil mais vai pertencer a ninguém. Só que os índios que tinham aquelas terras há 500 anos atrás, há 800 era outra tribo que era dona. E eles tomaram deles. E aqueles índios que há 800 anos tinham a tribo, há 1500 anos era de outra tribo, que eles tomaram. Quantos mil anos nós vamos voltar? Então você vê, o argumento era tosco, mas você precisa de um argumento para vender o seu produto. Quando o Iraque invadiu o Kuwait, ele tinha que contar uma história. Ele só queria o petróleo lá, né, do Kuwait, mas eles tinham que contar uma história para justificar. Agora o agressor, o guerreiro que quer usurpar, ele se senta ali e realmente começa a achar culpado. Vocês de alguma maneira me prejudicaram e você está causando meus problemas, você está me ameaçando. Se eu não fizer um movimento, se eu não reivindicar a minha posição, quase sempre as nossas intrigas pessoais é assim. Nós achamos, não, eu tenho que falar isso, eu tenho que marcar minha posição aqui, porque essa pessoa está tirando o meu lugar. Se eu não me convencer disso, eu não vou poder fazer o que eu quero fazer, atacar aquela pessoa. Então, o que eles fizeram? O que Adão fez? Ele disseram, a culpa é tua, Deus. Você causou essa guerra. Nós estamos em guerra agora, mas tu estava aqui querendo nos pegar. É por isso que nós podemos invadir e usurpar o teu trono. Essa é a razão pela qual nós podemos fazer, porque realmente a culpa é sua. Sempre assim, queridos. Vocês não conhecem seu próprio coração, a menos que percebam que essa é a nossa atitude em relação a Deus. De que Deus não está dando o que nós merecemos. Quando nós reivindicamos o domínio das nossas vidas, quando reivindicamos a realeza das nossas vidas, como queremos tratar Deus como Absalão tratou Aitofel, a gente insiste que tudo que estamos fazendo é tomar o que é certo, é nosso, por algum direito. E Deus está nos pegando, nos impedindo. Foi assim que começou e foi assim que é assim que continua. Você sabe por que Adão e Eva desobedeceram a Deus? Porque a serpente veio fazendo propaganda como Hitler fez, dizendo, olha, Deus está prejudicando vocês. Ele está impedindo vocês de serem plenos, está oprimindo vocês. Deus é um opressor, está oprimindo vocês. A serpente veio e disse, Deus te disse para não tomar daquela árvore, porque se você pegar vai acontecer coisa ruim. É mentira. Ele está tentando te sufocar, ele está tentando te segurar, ele está tentando reter os seus direitos de ser completo, ser pleno. Você tem desejos, você tem aspirações, e ele está mantendo você longe dos seus sonhos, longe dos seus desejos, longe. Deus não deseja o melhor para você. Não é assim que é quando nós estamos querendo o lugar de alguém que alguém está ocupando. Nós começamos a ver essa pessoa de alguma maneira ocupando o lugar que devia ser nosso, e que óbvio aquela pessoa não está olhando para os nossos melhores interesses. Se você obedecer tudo que Deus diz, o diabo está dizendo, você nunca vai ser feliz. Você pode achar essa palavra bem diabólica, mas essa palavra é bem homogênea no coração do homem. Se não tiver esse romance que Deus disse que não posso ter, então eu não vou ser feliz, ele não é por mim. Deus não quer minha alegria, porque esse relacionamento, ou essa quantidade de dinheiro,
ou essa saúde seriam a minha alegria. Deus não quer a minha realização. Então é dito para nós: crie a sua realidade, afinal você tem o direito de fazer o que quiser, é a sua vida. E como eu disse, quando duas pessoas reivindicam o mesmo território, nós temos uma guerra. Isso é propaganda. Em outras palavras, a culpa é sua, Deus. Se tu fosse por mim, se tu fizesse eu pleno e feliz, mas tu não faz. Se tu me desse o romance que eu esperava, mas tu não deu. Agora eu tenho o direito de me colocar contra a sua posição. Você sabe que esse romance me faria feliz, mas se tu não me deu, eu vou ter que caçar com as minhas próprias regras. Eu vou te desobedecer. Eu quero ser feliz e eu vejo que você é um impedimento para a minha felicidade. Então, mesmo com você e com Adão, você vê. Com Herodes, que nós ficamos chocados. Por que ele mandou matar todas aquelas crianças para matar? Porque alguém queria ocupar o trono dele e não sabia quem era. O que ele sabia é que uma criança ia ocupar o trono dele. E como ele não sabia qual era a criança, ele tinha tanto apego ao seu trono, então que ele mataria todas as crianças de Belém. Mas alguém não ocuparia o trono dele. Isso é exatamente o que aconteceu. Deus aparece via Adão e Eva. Adão e Eva agora estão em ruínas. Tudo está em ruínas. Tudo entrou em colapso. O paraíso ainda não tinha entrado em colapso. Eles ainda estavam no lugar perfeito. Mas dentro dele, tudo era escuridão e ruínas. O mundo não seria bom se não houvesse nenhum problema ambiental, nenhuma doença, porque ainda não tinha acontecido nada disso. Tudo desmoronou dentro de Adão e Eva muito antes dos seus corpos desmoronarem e de eles serem expulsos do paraíso. Eles sentem medo por dentro. Eles sabem que seus corpos agora vão começar, estão separados deles, não estão a favor deles. Eles sabem que seus relacionamentos estão caindo aos pedaços. Ele culpa Eva, Eva o culpa. Tudo está caindo aos pedaços porque eles estão distantes de Deus. Então eles estão nus, eles veem que há feiura neles que eles não queriam que ninguém vissem. Nem Deus, nem o seu semelhante. Eles sabem que não podem mais ser conhecidos e amados. Deus vem e diz: o que aconteceu? E o que Adão disse? Foi a mulher que tu me deu. Você é culpado, Deus. Olha a situação que você me colocou. E Deus se vira para Eva: e o que aconteceu? Ela diz: por que você deixou a serpente entrar aqui? Por que você deixou a gente passar por essa situação? Por que essa serpente entrou no paraíso? A culpa é sua. Você podia ter feito que a serpente não entrasse aqui. E se a serpente não entrasse aqui, nada disso teria acontecido. Meus problemas são tua culpa. Isso é o humanismo secular. Meus problemas são culpa de todo mundo. Meu pai, minha mãe, meu país, meu estado, meus problemas espirituais é culpa da igreja. Por que minha vida espiritual não vai para frente? Porque o pastor não é pastor, é professor. O pastor devia me carregar no colo, tomar as minhas decisões. A Bíblia diz que todos nós devemos estar juntos, crescendo no conhecimento de Cristo, até nos tornarmos adultos. Mas não é isso que nós queremos. Alguém inventou. As pessoas abraçam as imagens que lhes são convenientes. Ser ovelha é uma das imagens para nós. Por quê? Porque nós somos estúpidos como as ovelhas. E se a palavra de Deus não nos guiar, Isaías, ele determina a nossa perdição, dizendo assim: nós somos como ovelhas e cada um de nós se desviou pelo seu próprio caminho. Sem direção, nós tomamos o caminho errado. Ovelhas não vivem assim, elas têm que ser dirigidas por algo. Então, quando está falando que nós somos ovelhas, não está falando sobre nossa fofura, não é? Ou como nós somos delicados, porque na maior parte das vezes nós somos feras. Os seres humanos são lobos.
Mas a Bíblia diz que nós somos soldados. Você vê, é muito diferente de uma ovelha, não é? A igreja é um lugar que prepara soldados para saírem desse ambiente como soldados, com armadura, capacete, couraça, espada, para lutar. Eles estão prontos para a guerra, para o dia mau. Mas algumas pessoas, elas pegam uma única imagem, é igual as pessoas que falam que são um filho pródigo, não é? Ou então que são ovelha, que tinha que ir atrás delas, mas há um monte de imagens, como eu já disse. O filho pródigo, o pai não foi atrás dele, era um filho rebelde. Ele precisava, através das muitas coisas da vida, voltar. Uma ovelha, quando é comparado com uma ovelha, é alguém que não tem nenhum conhecimento que você podia aplicar ao filho pródigo. Você está perdido no caminho. Muitas imagens, mas a maior parte das imagens de Paulo falando com a igreja é: sede um bom soldado de Cristo, sofra comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Mas essas imagens somem. A pessoa sempre é aquela ovelha que tem que ser carregada. Ela nunca vai poder. Ela, como Enoque, ia dizer para Deus: é impossível andar, Deus, nesse mundo, ninguém aqui te serve. Então eles disseram: a culpa é sua, como é comum. Então a culpa dos meus problemas é dos meus pais, da minha família, meus problemas espirituais, a culpa é da igreja, é do pastor, é dos irmãos. Isso é simplesmente diabólico. Você anda com Deus, a primeira coisa que você vai compreender é que você era essa pessoa em guerra com Deus. Se você está em paz com Ele, você tem que ter entendido o que era a guerra. Porque senão você fala assim: eu estou em paz com Deus, não significa nada. E é por isso que algumas pessoas dizem: eu sou justificado. E justificado, tendo sido justificado pela fé, temos paz para com Deus. E para ela não faz diferença nenhuma. Ela não anda com Deus, porque ela não entende o que era a guerra dela com Deus, que foi feita a paz em Cristo. Ela não está andando com Deus. Então os meus problemas, Deus, eles disseram: é a sua culpa. Isso é humanismo secular. Ele começa com uma serpente. Sim, estamos nos rebelando contra você, mas nós não podemos evitar, porque se tu tivesse impedido a serpente de entrar, se tu tivesse impedido eu ter nascido naquela família, se tu tivesse impedido aquilo, eu não seria assim. Mas eu sou, porque tu não impediste. Estamos apenas nos defendendo porque tu não defendeu a nós. Tu não foi por nós, então nós tivemos que nós mesmos ser por nós mesmos, mesmo contra aquilo que tu disseste, porque tu está do lado de fora para nos pegar. Tuas regras visam nos prejudicar, nos fazer infelizes. Eu seria feliz nesse romance, mas tu atrapalha tudo. Amigos, a menos que você entenda que no fundo do seu coração essa mentira dirigiu a sua vida, você não está em paz com Deus hoje, porque você não sabe qual era a guerra, e você não consegue entender como todos os homens estão em guerra com Deus, como mesmo quando obedecem, a maioria das pessoas ainda estão em guerra com Ele. Absalão podia obedecer a alguns conselhos de Aitofel, mas ficava evidente quem era o rei: Absalão. Ele podia reconhecer que Aitofel era até mais sábio do que ele, mas ele ainda era o rei. É o que chamamos de nossa natureza pecaminosa. É isso. O que você acha que é a sua natureza pecaminosa? Sua natureza pecaminosa é uma crença, é uma fé. Sua natureza pecaminosa é um assassino do caráter de Deus. E para você assassinar o caráter dele, você tem que difamá-lo. E a propaganda diz: Deus não é por mim, Ele está aqui para me pegar. Eu tenho que estar no comando da minha própria vida, porque se eu deixar Deus no comando, certamente a minha alegria e felicidade, a minha alegria indizível e cheia de glória não está na agenda dele. Se eu mesmo não fizer isso, Ele vai me sufocar. Ele não me ama, no sentido de que Ele não tem os meus melhores interesses em suas mãos. Ele não se importa. Isso é o que? É propaganda. Você só pode desobedecer a Deus difamando Deus. Você só pode invadir a Polônia difamando a razão da Polônia até aqueles territórios.
Você só pode desobedecer a Deus difamando Ele, difamando o caráter dEle, difamando a bondade dEle, difamando a misericórdia dEle. Porque como é que você atacaria Ele sem difamá-lo antes? Isso é propaganda, a culpa é sua. Isso afundou. Hitler tinha que dizer que a culpa era dos judeus, porque como é que ele poderia fazer o que fez? Ele primeiro tinha que difamá-los, culpá-los. Olha para dois tipos diferentes de pessoas. Deixe-me dar-lhe um exemplo de dois tipos de pessoas. Na verdade, muitos de vocês se encaixam em uma dessas categorias, uma ou outra. Alguns aqui é o tipo de pessoa que, por exemplo, há pessoas que mudam de uma cidade menor para uma maior, de um país para outro, ou há pessoas que simplesmente saem do abrigo do lar e começam a se tornaram maiores e um pouco mais independentes, estão na faculdade, não sei. Finalmente a pessoa diz: eu vou ser capaz de fazer o que eu quero. Finalmente, porque até aqui ninguém era por mim. Papai, mamãe, está tudo me sufocando. Sufocando. Minha vida não é boa por causa deles, a culpa é deles. Não é? E eu fui criado em uma casa estreita e tradicional, talvez numa igreja, mas era muito confinante. A moralidade tradicional é demasiado confinante. Eu finalmente sou livre para fazer o que eu sinto que é certo e bom para mim. Isso é comum, não é? Mas aqui, por outro lado, você tem uma pessoa muito religiosa, muito devota, que não foi para esse lugar. Ela sempre está dentro dos limites estabelecidos, mas ela é feliz. Mas podia até dizer que um se parece com um filho pródigo que foi embora e o outro com um irmão que ficou. Ninguém era feliz. Todo mundo sentia que os seus melhores interesses não estavam sendo buscados pelo pai. Você sabe o que esses dois têm em comum? O irreligioso e o religioso. O que eles têm em comum é que os dois acreditam na mentira de que Deus não é por eles, de que aquilo que Deus diz não é por eles. A primeira pessoa diz: eu sinto esse sentimento sexual, se eu não ceder a isso, eu vou perder, eu estou sendo contido, estou sendo privado. Aqui está uma outra pessoa que diz: Deus não me ama, eu tento, abro mão disso e daquilo, mas eu sou infeliz. Ambos acreditam na mentira. Ambos estão dizendo: Deus, a culpa é sua, tu não é por mim. Então, através da religião, ou através da irreligião, ambos basicamente não admitem o quanto eles estão em guerra com Deus. Então eles nunca vão estar em paz com eles e não vão poder andar com Ele. E estão em guerra com Deus porque eles estão dizendo: a culpa é sua. Eles estão dizendo: eu reivindico o direito que tu diz que é teu. E isso é óbvio. Agora é guerra. Agora é óbvio que a pessoa mais religiosa não vai admitir, não é? Uma grande parte da sua ansiedade, uma grande parte da sua infelicidade, amargura e depressão é de que esse sentimento de indignidade é realmente essa raiva, não é? As pessoas irreligiosas, elas irão admitir a raiva, vão dizer: por que Deus permite essas coisas? É um louco abertamente, e o outro é encobertamente. Mas nenhum dos dois vê que Deus é por ele. Então você está louco conscientemente, ou você está louco de raiva inconscientemente? Vocês estão todos loucos porque todos acreditam na mesma coisa, na propaganda que começou no Éden. A culpa é dele. E você reivindica ser seu próprio rei. Você pode ouvir 1000 sermões, mas sempre como Absalão ouvia Aitofel. Se há um agressor que guerreia injustamente nesse mundo, isso nunca vai ser tão preto e branco, né? Mas
há sempre alguém que tem que guerrear justamente. Se você é atacado, se a justiça é pisada, então o outro lado tem que ir para a guerra. Essa história de que o mundo devia viver em paz é um absurdo, porque o mundo só pode viver em paz se nada fosse feito injustamente. Mas como esse mundo é injusto, há que haver leis, punições, às vezes guerra, porque não é pacífico você ver alguém massacrando um outro povo e simplesmente dizer: como eu quero paz, deixarei aquele massacrar aquele, porque estaremos em paz. Se isso é a ideia que algumas pessoas fazem de paz, o nome disso é covardia. Portanto, a Bíblia diz que a razão pela qual precisamos ser reconciliados com Deus e que Ele precisa ser reconciliado conosco é porque há esses dois sentidos, não é? Não só o coração precisa ser virado para o coração de Deus, mas o coração de Deus, nós estamos debaixo da sua ira. Não há paz nenhuma, de nenhum dos lados. Deus justamente, Ele diz: não darei a minha glória a outro. Todas as coisas foram criadas para a minha glória. Porque Deus tem um problema, você tem um problema com Deus, Deus tem um problema com você. E eu quero dizer para você que você está numa situação muito difícil nele ter um problema com você. E ele não pode ser afetado por você ter um problema com ele. Então, o que ele fez em sua contenção é que ele passou a sentença sobre nós. É assim que nós chegamos a esse homem aqui. Se você quer governar, Deus diz: você quer governar, Adão? Então você vai governar fora do Éden. Você vai governar um mundo da morte, o mundo dos cardos, o mundo do suor, um mundo onde um homem odeia o outro. Você quer ser rei? Você vai construir um mundo horrível. Você pode servir a Deus no jardim, ou você pode governar no deserto. Você pode servir a Deus no jardim e andar com Ele para sempre, ou você pode governar no deserto e depois ser separado dele para sempre. É essa história, sabe? Cada vez mais longe dele, cada vez mais longe dele, até que eternamente separado dele. Era o que você queria. É o inferno. A não ser que o bode expiatório seja colocado longe, longe, longe dele, como você deveria estar. É um ou outro. Assim você vai para fora, distante, distante da sua natureza. É o que Deus disse: agora o teu corpo não está contigo mais, não está a seu favor. Você achou que eu era contra você? O teu corpo agora está contra você, porque ele era por você por causa de mim. Agora você está afastado do seu corpo, você está afastado da sua alma. A sua alma está em guerra, há paixões conflitantes. Você não consegue encontrar paz nem dentro de si mesmo. Você achou que não era por você? Agora você e a sua vida não é por você. Você vai ficar desesperado, deprimido, infeliz, e não há nada que você possa fazer. Tudo está se afastando de você. Você não tem controle de nada no seu suposto mundo e reinado. Sua ira está sobre nós, a Bíblia diz, e ele nos pôs uma sentença. Como é possível ser reconciliado? Enoque andou com Deus. Você tem que voltar a isso, porque Abel, Enoque, Abraão, tudo que eles sabiam era uma promessa tênue feita por Deus. Adão e Eva não sabiam muito, exceto de que Deus veio a eles e disseram: você vai para o deserto, você vai morrer, eu estou colocando uma espada na frente do jardim, você vai governar, entre aspas, um mundo sob maldição. A terra não vai estar do seu lado, teu corpo não vai estar do seu lado, teu companheiro não vai estar do seu lado, a natureza não vai estar do seu lado, você não vai governar nada, os vírus não vão estar do seu lado, você está sentenciado à morte, você precisa ser cortado, essa é a sua pena, mas eu vou mandar alguém, ele disse para eles, que será ferido, ele vai ser ferido,
Ele não vai pagar de volta. Tudo que Enoque sabia era isso. Tudo que Abraão sabia, tudo que Abel sabia, tudo que Noé sabia, era que de algum modo que eles não podiam entender, Deus enviaria alguém para ser cortado da presença dele, para ser ferido infinitamente por ele no lugar deles. Alguém que iria de contra aquela espada que estava de frente ao paraíso, para que aquela espada o despedaçasse. Pense na fé que eles tinham nisso, para caminharem com Deus. Você sabe o que nós sabemos. Paulo diz em 2 Coríntios 5,19, isto é, Deus estava, eles nunca puderam nem imaginar esse simples verso. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, a palavra da paz, que acaba com aquela guerra. O que Paulo está dizendo? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não contando os seus pecados contra eles. Podemos colocar desta maneira, ambos os lados desta guerra, lutando um contra o outro, convergiram com a sua ira em um único lugar. Então pense em Cristo. Essa guerra, que é o homem em guerra com seu Criador, em ódio, mas muito mais do que isso, a ira infinita de Deus, então, caiu sobre uma pessoa só, dos dois lados. Homem e Deus, nós dois, os dois lados, esvaziamos todo o nosso arsenal sobre a mesma pessoa. Esvaziamos tudo, toda a nossa munição. Isso é o que a Bíblia diz. Deus estava em Cristo nos reconciliando consigo mesmo. Ele o fez pecado, aquele que não conhecia pecado. Você não vê ambos os lados. Deus entrou em sua justiça legal e ele fez Jesus Cristo um deserto. E ele o cortou e separou dele como o homem devia estar separado, para a mais profunda escuridão espiritual que a ira infinita de Deus e a separação dele pode produzir. Mas não só Deus colocou a sua parte sobre ele. Se você olhar e ver as atitudes das pessoas ao redor de Jesus Cristo, eles se deleitaram em machucá-lo, não só em assassiná-lo. Eles arrancaram sua barba, cuspiram em sua face, bateram em sua cabeça, enfiaram espinhos nela. Eles debocharam dele preso na cruz. Todo o ódio do ser humano estava sobre ele. Os dois lados, a ira justa de Deus e a ira maligna dos seres humanos, tudo sobre o Cordeiro de Deus. Todos nós somos como Herodes e fizemos de tudo para matar o rei. Somos ameaçados por reis reais. Quando podemos colocar as mãos em alguém que nos ameaça o controle das nossas vidas, o que a gente faz? Tira a pessoa do caminho. Então eles zombaram dele, nós zombamos dele, eles o atacaram, nós o atacamos, ambos os lados convergiram para ele, e como resultado, é dito que Deus colocou toda a penalidade que estava sobre nós, sobre ele, ao mesmo tempo em que nós também colocamos toda a nossa raiva. Alguém diz, por que Deus tem que derramar a sua pena? Ouça, é justiça. Um lado guerreia justamente, mas um lado está guerreando injustamente. Se você vai ao tribunal porque alguém não lhe pagaria uma grande quantia, se o juiz simplesmente dissesse, deixa para lá, não vamos, uma sociedade já não era mais possível, não é? Você diria, porque eu quero justiça. Se alguém perguntasse, por que você acha que essa pessoa tem que te pagar essa dívida que ela fez? Porque é justo. Você não pode ter uma ordem social se você acabou de dizer, vamos esquecer todas as dívidas, que ninguém deva nada, que alguém possa fazer qualquer coisa sem gerar nenhum ônus para ela. Você não pode sequer ter uma sociedade. Da mesma forma, você quer que Deus seja menos justo do que esse mundo caído ainda tem um resquício de ideia de justiça e convivência. Quando Paulo diz ser reconciliado, você sabe o que isso significa? Primeiro de tudo, você tem que admitir que você estava em guerra com Deus, e cada pecado seu não é só um desvio,
sabe? Não se vitimize, não tenha autopiedade. Cada pecado seu é uma difamação a Deus, é dizer, não, você não governa, você não é rei, nada foi criado para a sua glória, e você não merece glória nenhuma, minha vida é sobre mim, eu posso te achar bom, seguir os seus conselhos sobre como eu uso a minha língua, mas quando eu quiser usar de outra forma, ponha-se no seu lugar, que um conselheiro tem que ficar, seja apenas o meu Aitofel, eu sou o rei, eu estou falando que eu agora quero usar a língua do meu jeito, isso é o problema meu. Você difama a Deus, isso é guerra. Primeiro de tudo, você tem que admitir que é assim que você viveu, e se há amarguras no seu coração, ainda é isso. Isso ainda é o pecado. Isso ainda é o que o pecado diz. E se você obedece naquilo que você acha razoável, você ainda é Absalão com Aitofel. Em segundo lugar, você também tem que admitir não só que você esteve em guerra com Deus injustamente, você tem que admitir que Ele estava em guerra com você justamente. Que a sua ira sobre você, expulsar você, é justo. Todos que se dizem cristãos perdoados, que têm problema com a ira de Deus e com as tristezas do mundo, estão mentindo. Porque eles não podem estar em paz com Deus, porque eles nunca admitiram a guerra. Eles não admitem a verdadeira hostilidade deles para Deus e não admitem a justa ira de Deus. Portanto, eles não estão em paz com Deus. Você vê como só o dom da fé faz alguém andar com Deus como Enoque, porque todas essas coisas têm que ser claras na vida. Não até que você veja essas duas coisas e admita essas duas coisas, você de repente descobrirá que o que Jesus fez na cruz afeta você. Se há alguém aqui que diga, eu não acredito que vivi irado contra Deus, e eu não acredito que Deus tem uma ira infinita contra mim, eu não acredito que eu estou tentando apenas levar a minha vida, estou tentando apenas fazer as coisas de um jeito que eu acho que vai me fazer bem, é isso, não é uma tentativa de difamar Deus. Então você não entendeu. Você pode falar sobre justificação, Ele fez a paz, mas você nem sabe qual guerra era. Portanto, você não pode entender o que foi feito na cruz, como a ira de Deus caiu e a hostilidade do homem caiu, e foi feita a paz através dele, finalmente. Eu não acredito que estava revoltado contra Deus, eu só quero ser feliz. Então você não entendeu. Essa minha amargura, essa minha tristeza, essa coisa, não é nada contra Deus, é porque você não entendeu. Isso é propaganda. Você tem que justificar essas coisas. Quando você olha para a cruz, você nunca andará com Deus com base nisso. E é por isso que tem muitas pessoas que dizem cristãs que não podem andar com Deus. Porque a cruz não vai mover você. A cruz não vai fazer você ter uma alegria indizível e cheia de glória. Você nunca viu o que a cruz fez de verdade. Como Ele fez a paz, o preço disso. E como tudo convergiu de um lado e de outro, esmagando o Filho de Deus. Então a cruz não derrete o seu coração. Ela não te muda como nós vimos hoje de manhã, como a graça muda, olhando para Colossenses 3. Ela não fará o seu coração ser capturado pela beleza dele. Você pode pedir perdão, você pode ser moral, você pode dizer que acredita, você pode acreditar em doutrinas, mas se você não acredita que estava em guerra injustamente com Deus, e que Deus estava em guerra justamente com você, a cruz nunca vai fazer o que a cruz faz nos corações nos quais ela faz a paz. E nunca você vai poder realmente andar com Deus. É por isso que é tão grande. É por isso que o autor de Hebreus disse, sabe, você quer ver uma coisa imensa, inimaginável, que é a fé, que é um dom de Deus faz? Enoque andou com Deus. E não há nada mais incrível que a fé possa fazer. Fazer um homem andar com Ele em paz. Você tem seu coração mudado.
vá até ele e faça o que Adão não fez, não é? Ó meu Senhor, infelizmente algo aconteceu comigo, meu coração está escuro, eu não consigo ver, tudo ao meu redor está caindo aos pedaços, eu destruí tudo difamando quem tu és. Não seja como eles, ser reconciliado é caminhar com Deus. Não existe essa coisa de eu fui justificado, estou em paz com Deus, mas não caminho com Ele. Ainda acho que a rebelião contra Ele é o meu deleite, vai fazer minha felicidade. Não brinque com ser justificado. Essa pessoa vive assim, mas ela foi justificada. Não brinque com isso. Nós não estamos fazendo um jogo. Nós não brincamos com Deus, nem com as coisas de Deus. Caminhar com Deus não é apenas estar em paz com Deus, você vê, é desfrutar a paz com Deus. Isso é algo objetivo, feito por Cristo na cruz, Ele fez a paz, e agora essa verdade subjetiva, não é? Nós realmente podemos experimentar a paz com Deus em todas as situações. Estevão foi condenado por um tribunal falso nesse mundo, em Atos 7, e esse tribunal falso condenou à morte, ele estava prestes a apedrejá-lo. Como ele lidou com isso? Como ele se manteve íntegro? Como ele se manteve como devia ser, contramundo, sem ansiedade, sem medo, sem desespero? Diz que ele olhou para o céu e viu Jesus Cristo de pé à direita do Pai, como seu advogado, como seu fiador. Se ele foi abandonado por Deus, por causa dos meus pecados, e agora ele está à direita de Deus, isso quer dizer o quê? Estevão está dizendo, quer dizer que a justiça está satisfeita, ou então ele não estaria lá. Isso quer dizer agora que realmente não há nada de Deus sobre mim, a não ser o amor que Ele tem pelo seu Filho. Estevão pensou no fato de que Deus o amava perfeitamente em Cristo, porque se Ele, como meu fiador, tomou todo o meu pecado e está no seio do Pai, então o Pai me ama como ama Ele. Ele não estava chateado com o fato de que ele ali ia ser executado, ele estava em paz, ele praticava a paz. Isso é andar com Deus. Não adianta ter paz quando todas as coisas estão bem. A maioria das pessoas dizem, o problema é que quando tudo ficou difícil, ninguém me ajudou. Você vê, essa pessoa está dizendo o seguinte, eu tinha paz quando nada era difícil. Isso não é ter paz, isso não é andar com Deus. Essa pessoa não anda com Deus, ela quer que alguém que ande com Deus fique dizendo para ela, para a hora que ela achar conveniente, fazer alguma coisa. Ela não entendeu que isso ainda está em guerra com Deus. Eu estou em paz. Estevão está dizendo, vamos inferno, vamos mundo, não importa o que você envia, não faz nenhuma diferença, porque eu sou dele, eu caminho com ele. Eu não estou com ele no domingo à noite. Eu sou professor, eu sou médico, eu estou com ele, diante dele. Meu cristianismo não fica em casa quando eu vou trabalhar. Eu posso morrer pelo Evangelho, porque eu não sou aquela pessoa que digo, não, isso aqui, nessa esfera pública, eu não tenho nada a ver com Cristo. Venha mundo, não faz nenhuma diferença, eu ando com Deus. Tendo sido pois justificado pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Era isso que Estevão estava praticando naquele dia escuro, no dia mau da sua vida. E eu espero que isso te deixe com esse anseio contínuo, que você entenda porque é tão grande a declaração de Hebreus, de que Enoque, quando você lê ali o mundo, a maldade do homem, Deus diz, está no coração de cada criança. Ele ser um mundo de Enoque,
ninguém buscava a Deus, mas Enoque andou com Deus, pela fé que nos leva à cruz, ao que Deus fez, acaba com a hostilidade e nos dá um Deus que é por nós. Nós acreditamos, nós nos deleitamos, nós não achamos que cada coisa que Deus faz é contra nós, nós não achamos que Deus é por nós porque as coisas boas estão acontecendo, nós achamos que Deus é por nós em tudo que Ele faz, nós achamos que Deus é por nós em cada não, em cada sim, em cada espera, em cada perda. Nós achamos que Deus é por nós, nós sabemos que Ele é por nós, por isso nós não precisamos agir contra Ele para achar que nossas vidas vão se cumprir, nossos anseios, nossos sonhos, nossos ministérios. Nós não achamos que devemos fazer nada, nós achamos que Ele é por nós, que Ele cria as circunstâncias que Ele quiser, nos coloca nas tribulações que Ele acha necessária, para que nós andemos com Ele em paz, porque nunca mais nós desconfiamos de que Ele não é por nós. É assim que Enoque andou com Deus, e isso é tão maravilhoso, que só a fé, que é um dom soberano de Deus, pode cessar essas hostilidades, levando o homem para a cruz. E então o autor de Hebreus, quando pensou, o que a fé faz? O que é um grande homem? É isso, andar com Deus. A fé fez isso por você, você não precisa de mais nada, ande com Deus, até que Deus o tome para si. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a